já. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Estou feliz com o meu querido doutor Maurício Valente, terapeuta de plantão aqui. Que bom que você voltou. Eu estou muito feliz, estava com saudade, Tava com Olga. Já te saudade. falei nos bastidores e falo ao vivo. Saudade, a gente também estava com Saudade, saudade de você. sim, Enfim, você passou por alguns momentos, né, na sua sim, vida particular, sua sim. mãe virou estrelinha, tá lá com a Vir- minha, tudo estrelinha no céu. Virou estrelinha, minha mãe. Isso, Que coisa. isso, isso. Mas tá tudo bem agora com você, com a sua Tudo saúde? bem, tudo Tudo. bem. Descobrimos o que foi, já estou cuidado, estou me recuperando agora. Tá, então cuide-se, por favor. Claro que sim, Que a obrigado, saúde Olga. da gente é importante. Agora nós temos a saúde do corpo, que está sendo cuidada e tudo mais, mas nós temos a saúde da mente, que aí vem através dessa vida social, dessa rede social, desse adoecimento e dessa doença que surge com essas disfunções todas. E aí parece que a gente está tudo meio louco, né? Olga, isso é um assunto assim, ele não é novo, mas Não. para nós relativamente aqui para o mundo ocidental, por quê? Hoje a nossa medicina é maravilhosa, mas ela só procura as doenças individuais. Então ela só procura, se você tem um problema de câncer, ela procura o câncer em você, o que fazer. Só que só para você ter uma ideia, eu vou trazer um médico chamado Gabor Mate. Ele é húngaro-canadense. Esse cara trabalha com família, ele pesquisa potenciais de trauma coletivo junto com Thomas Hubble. Thomas Hubble é um pesquisador de Harvard. O que eles estão falando hoje? O Dr. Gabor Mate, ele fala que ele tem um estudo de um indígena, de um psiquiatra indígena. Esse psiquiatra se chama Luiz Mel Madrona. Esse dos índios Dakota. Esse psiquiatra, quando um membro dele adoece, todo o clã vem agradecer. Obrigado pela sua doença, porque ela está mostrando a disfunção do nosso sistema social. Olha que interessante. Então, esses pesquisadores que eu citei, Thomas Hubble, Gabor Mate, eles já acreditam que uma doença ela é muito mais do que um processo fisiológico individual. Ela é uma construção de um adoecimento social. Então, esse social pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, os seus amigos, um adoecimento social. E é curioso falar, porque quando esse estudo chegou para nós, para mim, para a Sara primeiro, aí Sara me compartilhou esse estudo, a gente tem percebido que eu pego muito caso no consultório. Porque nós somos seres mamíferos, né? Os mamíferos, eles se corregulam com o social. Então, se você tem um câncer, mas você vai para uma família doente, uma família que está socialmente abalada, que não está funcionando bem, o casamento está horrível, os filhos estão mal, não existe um equilíbrio na família, a tendência desse câncer se agravar, uma artrite reumatoide, uma doença autoimune é muito grande. Então, esse é um assunto assim, é um paradigma, né? O Dr. Lair Ribeiro ele já dizia assim que o que detona uma pessoa não é a genética, é a epigenética. A epigenética é o meio que eu vivo, são as influências do meio que eu vivo. Isso me adoece. Você vê o Dr. Matei agora falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente da parte social, que também não deixa de ser uma epigenética. Então, quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo, Olga, isso é fisiologia, a gente tem que entender muito que a nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso autonômico, simpático, parasimpático, nervo vagal, vago ventral, vago dorsal, ele se regula com a nossa sociedade. E aí a gente estava conversando nos bastidores. Nós estamos doentes, Olga, a sociedade está doente. As pessoas estão cada vez mais difíceis, uns egoístas, uns narcisistas, né? Outros psicopatas, outros depressivos, e aí você vive numa família cujo contexto não é bom, então o potencial traumático daquele indivíduo, da traumatização, vai ser muito grande, vai ser muito evidente, Olga. Onde que entra a internet, as redes sociais? Há tudo nisso, porque isso também adoece. Aí depois seu filho começa a ver essas coisas, aí ele se vicia em pornografia. O que acontece? Aí você tem uma sociedade doente, que é a tua família. É o primeiro contexto social que você vive. Aí você já não vai ter paz porque você já vai estar preocupada como é que teu filho vai estar. Depende de como você criou esse filho, ele vai estar te respondendo. Aí vai te dar desgosto, aí vai responder o pai. Aí não vai mais respeitar aqueles valores da família que às vezes você não percebeu, mas pecou em dar para o teu filho na criação. Não por maldade, mas talvez por desatenção, falta de atenção plena. Aí começa uma bola de neve.
Aí você vive um drama social. Aí você tem uma azia, uma gastrite que começa com isso, depois vira um tumor de estômago. E esses médicos, eles estão falando que tanto esse professor estudioso de Harvard, o Thomas Hubble, que é austríaco, e o Dr. Maté, eles estão colocando que como é que você vai se curar num contexto desse? Como que você vai curar de um trauma de estômago? Inclusive, esse médico, ele fala sobre remissão espontânea. Você já ouviu falar disso? Pessoas que se curam sozinhas. A medicina acha, foi uma cura sozinha. Mas não foi, Olga. Se você acompanhar a vida daquela pessoa, algo mudou para melhor. Ou ela mudou de vida, ou a doença fez ela se curar com o sistema familiar dela. Agora tem mais amor. Ou ela foi para um yoga. Ou ela começou a praticar uma meditação. Ela chamou os filhos que ficaram com medo de perder ela, então agora estão mais unidos. Aí vem uma remissão, porque você fala, uma remissão espontânea. Mas segundo esses autores, e eu acredito muito nisso, é uma cura coletiva. É uma cura social que pode levar a uma cura individual. Nunca se falou tanto sobre o que é um problema de fígado, o que é um problema intestinal, Perfeito. o que é um problema no estômago, por exemplo. Isso mesmo. O que você está fazendo com a tua vida que você está desenvolvendo essas doenças nesses órgãos. Né? Isso mesmo. E qual a sociedade você vive? Qual o seu contexto social de trabalho? Tem gente, Olga, que quer... Eu pego isso no consultório constantemente, por isso que é fácil para mim entender isso, que esses caras estão falando. Esses renomados, né, estudiosos estão falando. Porque assim, Olga, você pega uma pessoa lá com uma gastrite violentíssima ou um problema de síndrome do intestino irritável, eu começo investigando a vida dela. Eu falo, por favor, me fala um pouquinho da sua vida. Ah, doutor, meu casamento horroroso, meu trabalho eu não suporto ir. Como é que uma pessoa cura nesse contexto, Olga? Cura. Muito Porque difícil. o trabalho é diário. Tem de ir para o trabalho todo dia. Todo dia. O casamento está ali casado, convive todo dia. Perfeito. Não toma uma providência. Exatamente. Não melhora o casamento, não se separa, não vai fazer uma terapia, fica vivendo aquilo. Aí a gente tem a missão de... Eu explico para o paciente, eu não posso olhar para o seu estômago como um processo só seu. Esse processo não é só seu. Você não vive sozinha. Aí eu explico sobre fisiologia, eu explico sobre sistema nervoso, como que esse sistema nervoso se autorregula. Né? O que ela precisa fazer, como que o sistema corregula, que é a interação com os outros que estão ao meu redor, como que faz, e ali você vai tratando a pessoa como um todo. No fundo, não deixa de ser a epigenética que o Dr. Lair já citava lá há anos. Ou seja, é ela que adoece, não é a sua genética. Não é porque meu pai morreu do coração que eu sou determinado a morrer do coração. Depende da maneira como eu vivo, eu posso morrer atropelado aos 96 anos. Isso não é uma fatalidade, não é um destino que vai ser cumprido daquela forma. Então, assim, hoje, cara, saúde é uma coisa muito delicada para se tratar. Não é mais como era uma vez, né? Não. Hoje a gente tem tanta informação, tem tantos estudos de cientistas, de médicos renomados. Isso. E hoje a gente tem um outro tipo de questionamento sobre uma doença no fígado, por exemplo, como você falou, no intestino, no estômago, né? Isso. E a gente não está aqui de maneira nenhuma dizendo descarte a medicina tradicional. Não, Pelo contrário, você vai buscar todos os recursos. Eu tive um probleminha de saúde, fui buscar a medicina que me ajudou muito, sou muito grato, mas eu não fico só na medicina. Eu olho para o meu sistema, eu olhei para a minha relação com a minha mulher, para a minha família, meu trabalho, o que socialmente está pegando na minha epigenética para que eu possa também estar tendo essa propensão a desenvolver o que eu desenvolvi. Então, isso faz parte. Então, é uma coisa, mas não é para descartar o que você faz, mas é para acrescentar, sair da inocência de achar que o seu adoecimento é só um processo seu. Ah, é só eu mesmo que estou com problema. Não, não é. Tem coisa aí. Tem um contexto atrás disso. Além de tudo isso que você fala, dessa família, onde eu vivo, onde eu trabalho, tudo isso conta. Novamente eu volto à rede social, que cada vez mais me preocupa muito, por conta dessa comparação que se faz, né? Sim. Eu aqui, né? E você ali que me acessa, que me curte ou que não me curte, e eu olhando a tua página dizendo, mas por que ele consegue e eu não consegui? Isso, não é? Isso, não é esse o questionamento que está acontecendo? Você tem toda a razão. As meninas, os meninos, essa coisa da comparação está sendo muito triste, gente. Não, mas por que ela tem e eu não tenho? Olha como ela está bonita. Olha só, ela está magra, olha a roupa dela, né?
olha o carro que ele comprou, olha a viagem que ele fez. A gente está numa comparação doentia. Doentia. E isso leva à competição. A competição. E a competição não é saudável. E leva a problemas físicos daí, né? Todo é um problema social. Olha aí, estamos falando, social, é um problema social. Você é social. Aí você pega a gente na internet que você vê que está com uma Lamborghini, só que você não sabe que foi locado, não é do cara. A pessoa não sabe que foi. E a pessoa não sabe. E aí acha, pô, por que ele tem e eu não tenho? Nossa, ele tem mais seguidores do que eu. Quantos seguidores? Então isso gerou, sem dúvida nenhuma, um problema social. Um problema social. Além das criações, né? O que acontece? Hoje a gente está percebendo, e eu posso falar como terapeuta, eu sou o maior defensor de pai e mãe, basta você entrar nos meus conteúdos e assistir. Mas o que a gente está percebendo também são pai e mães muito fora do estado de presença. Então o filho, ele cresce tendo muitas lacunas vazias. Um pai e uma mãe não sabem. Olga, hoje até para dar banho você tem que tomar cuidado. Olha que interessante. Se você é uma mãe muito cuidadosa no excesso de limpeza das genitais do seu filho, você não imagina que você está criando um processo de traumatização nele, um trauma sexual, só da forma que você limpa. Então, assim, hoje, a quantidade de informação, aí eu pego pessoas que brincam comigo, mas é muito mimimi. Aí eu falo assim, quando você passava a pagar juro altíssimo de carro no passado, porque você não sabia fazer conta, e hoje você sabe calcular juro, que você não pode pagar juro composto, e você deixa de pagar, isso é mimimi ou é informação? Aí a pessoa fala, não, isso é informação. Então para que não é mimimi. O que acontece é que antigamente ninguém fazia por maldade, até hoje não se faz, a maioria. Só que quando te falta informação, você pode infligir uma traumatização no teu filho, e isso vai cobrar um preço. O boleto vai chegar. Então, nós pais, e eu também sou, né? A gente tem que estar em estado de presença e buscar informações para eu dar uma criação para as minhas crianças, não vou dizer perfeita, mas corrigir algumas coisinhas, talvez daquilo que eu recebi, porque isso não faz bem. Isso pode evitar uma série de problemas. Inclusive você, pai e mãe, estudar para que apresente um bom ambiente social para o teu filho, porque agora você está aprendendo que a parte social é importantíssimo para a cura. É importantíssimo para uma pessoa se desenvolver uma doença, recuperar rápido, ter remissão espontânea, viver a longevidade. Hoje você já reparou, Olga, como é difícil responder quais os segredos para uma boa longevidade? Todo mundo pensava que era comida, né? Só comida. Não, se você não tiver um bom ambiente social, você não vai viver muito. Eu sinto muito. O meu ambiente social, é a alegria, né, de viver com a família, com os amigos, são os exercícios, a alimentação. É uma série de coisas. É uma série de coisas, você tem que estar atento. Eu lembro, sabe, você me fez agora voltar no tempo. Eu lembro que lá, sei lá, mais de 30 anos, né? Viu, gente? Quando eu falo isso é porque eu já estou assim há muitos anos na estrada, né? Então, eu já fiz todo tipo de entrevista que você possa imaginar. E eu lembro que lá atrás, então, há mais de 30 anos, quando eu encontrava uma pessoa com mais de 100 anos, não era raro, viu? Hoje não, hoje é mais comum. Hoje é mais comum. Hoje é mais comum. Mas, por exemplo, nossa, encontrar uma pessoa com 100 anos, 101, 102, era uma raridade. E aí, o que a gente perguntava para essa pessoa? O que você come, vó? Sério? Não é isso? É mesmo. Isso. Você me fez lembrar disso. Ela não fazia nada, caminhada, nada. Saudável. Linda, maravilhosa, saudável. Ô, vó, o que você come? Então, o que a pessoa me respondia? Eu lembro que eu fiz uma matéria dessas aqui em Cascavel. Foi, acho que lá no Cascavel Velho eu fiz uma matéria dessa. Ela falava assim, minha filha, eu adoro comer feijão e arroz, tudo temperado com banho de porco. Olha só. Olha só. Comida forte, com sustância. Farinha, café, polenta, biju, ovo, carne de porco. Era isso. E olha, tem um detalhe. Era um cardápio assim também de café da manhã, viu? Sim, de café da manhã. Sim. Não tinha frutinha, nada, iogurte. Né? É verdade. E granola, essas coisas todas, né? Então a gente falava assim, perguntava tudo isso para passar para o público entender que aquilo era uma alimentação boa, porque se a mulher estava vivendo assim há 101 anos, é porque não era tão ruim. Olha só como a gente mudou, hein? E o próprio a banha de porco já foi uma vilã, né? Então, o ovo já foi vilão. Já foi vilão. Já foi vilão. Quando você fala de Laí Ribeiro, não vamos esquecer que ele é um defensor da banha de porco. Total. Né? Total. E aí vamos falar do tal do ovo. Não coma ovo, porque ovo faz mal.
Não, como... Hoje é o segundo melhor alimento do mundo. Você tem ideia? Só pede por leite Eu materno. passei por tudo isso, É brincadeira, criatura. né? Que Tem loucura. até um meme engraçado na internet que pergunta pro velhinho: Ô, o senhor tá com 100 anos, né? O que tem que fazer para viver 100 anos? Ele responde: é só não morrer. Tá Tá rolando, mas tá Perfeito, certíssimo. Perfeito. O que é só não morrer, meu filho. Você quer envelhecer? Só não morrer. Não, só não morrer. Pois E é, aí, Olga. quando a gente fala de envelhecer, a gente fala desse... Eu estava falando no início do programa de hoje com a doutora Maria Angélica, a gente estava falando sobre essa loucura, né? Que não querer envelhecer, não querer ter ruga, querer ter o corpo bombadíssimo e tal, aquela coisa toda, né? Mas, meu Deus do céu, não dá para ficar enfiando coisa dentro do corpo de qualquer jeito para parecer jovem. Se você tem 70, não dá para querer aparecer 30, né? As pessoas também estão fazendo loucuras com relação a isso. Eu concordo com você. Aí tem que ver o que pouca gente vê, o que está por trás disso, né? Por que você quer fazer uma cirurgia? Que insatisfação é essa? Isso, da onde vem esse desgosto por você mesma ou por você mesmo, né? E aí vem as loucuras, né? Então, realmente, Olga, tem toda a razão. Agora, são poucas pessoas que querem ver o que está por trás, né? Porque às vezes dói, às vezes é dolorido saber o que tem lá guardado, escondido naquela gaveta do subconsciente. Tá bom, mas como é que faz então? Por exemplo, quem está ouvindo a gente e que tem um montinho de gaveta lá para abrir, é uma dificuldade para abrir a primeira, não é? É mais ou menos igual a tal da procrastinação. Isso. Não é fácil, porque em casa a gente precisa fazer a arrumação lá das gavetas dos talheres, das louças, das panelas. Eu preciso arrumar, organizar, fazer uma geral. Mas eu nunca começo. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, de semana que vem e tal. E com relação aos nossos sentimentos, aos nossos problemas emocionais, é ainda pior. Porque mexer nessas coisas é muito difícil. Como é que faz para abrir a primeira gaveta? Olha, não tem uma... Eu queria ter uma... Não tem receita. Não tem receita. Mas o que eu posso te dizer, para vocês que estão escutando, me assistindo aqui pelo Insta, é assim, ó. Procura primeiro perceber o que é que não está funcional em você. Porque para abrir a gaveta, eu preciso reconhecer que tem algo dentro da gaveta que eu preciso olhar. Então, o reconhecimento é o mais importante. É o começo. É o começo de tudo. Aí tem que ver uma coisa que eu sempre saio em defesa, Olga, porque é o seguinte, hoje se fala muito em procrastinação, mas assim, tem um estado do trauma, né? Eu estou me especializando em traumatologia, em traumatização. O que acontece? Tem um estado do trauma, da traumatização, que se chama congelamento. O congelamento, ele dá a sensação de preguiça, de cansaço, você não quer levantar da cama, você às vezes não encara a pessoa no olho, você está fadigado, pode tá começando a aparecer vários sintomas no seu corpo. Então você está em congelamento de sistema nervoso autônomo. Nesse caso, não podemos encarar você como procrastinadora, porque aí você vai piorar. Porque você acha que você é um lixo, que você não dá conta, e você está congelada, por isso você não está indo adiante. Então, o que eu diria para você, sabe o que você faz? Se você achar que você está com preguiça, procrastinando, não sabe se é congelamento, procura alguém que entenda disso. Mas isso não são sinais de depressão? Então, mas a depressão e o congelamento, elas estão muito próximas, Olga. Aí um profissional habilitado, ele vai ter condição de verificar o que está diferente. A depressão não deixa de ser uma espécie, entre aspas, de congelamento. Porque a pessoa, o indivíduo acorda, aí Isso. vou ficar um pouco. Eu vou virar pouco, não vou ficar um pouco. Não tem ânimo. Não tem ânimo. Para começar nada. Tem um monte de ideia, de planos e tal, mas não consegue evoluir, não consegue dar o primeiro passo. E aí ela fica escutando, depende, profissionais que, desculpe falar, mas que não entendem de processo de traumatização. Você tem a mente fraca. Vamos, você é fraca, você tem que ser forte. Aí mostra um vídeo, o cara, vamos, pra cima. E a pessoa tá traumatizada, coitada, ela vai ficar pior. Parou. Eu tenho só 3 minutos? Eu não aguento mais essas criaturas de internet gritando, berrando e dizendo que você tem que virar chave, que você pode, que você não sei o quê, entende? Vai lá para São Paulo, paga um horror em alguns cursos. Horror. Que é pura mentira. Horror. Eu estou dizendo para você isso, porque agora eu tenho um minuto para falar. Essa semana, uma pessoa conhecida minha vendeu um carro. Está fazendo 6 meses. 80 mil reais. Colocou num curso. Desses espertinhos que tem por aí. Certo. Né? Foi lá, vendeu o carro e tal. O que aconteceu? 30 dias depois, colocou em prática tudo e tal que o cara mandou, e aí não acontece nada. Aí o cara falou assim, não, mas é que você não está fazendo direito.
2 meses depois, 3 meses, 6 meses. Não aconteceu nada. A vida dela não virou 300 mil chaves, que daí queria se tornar mentora, dar mentoria, dar curso. Todo mundo vira palestrante, assim, da noite pro dia. Fez um curso e virou palestrante, né? Tem mesmo. Isso na internet. Concordo plenamente. Enfim, ela faliu, tá sem carro, tá quebrada, não tem onde morar hoje, porque não tem nem dinheiro para pagar aluguel. Quer dizer, isso aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim, conhecida, mora em São Paulo. Eu digo, como é que tu chegou a esse ponto, mulher? E aí eu te pergunto só uma coisa. Quem garante essa moça... Normalmente você chama essas pessoas de espertinhas, essas pessoas não entendem de fisiologia. Não entendem de sistema nervoso autônomo. Nunca leram esse Dr. Stephen Porges. Não sabe nem quem é o Peter Levine. Então, quem garante que essa moça não tinha uma traumatização, Olga? Não era procrastinação, não era preguiça, não era isso. Ela tinha que primeiro tratar os traumas. Como não olhou para isso, ela não conseguiu. Imagina como ela se sentiu. Ela deve ter se sentido um lixo. O outro conseguiu, um conseguiu, eu não consegui, eu fali. É muito sério isso, é muito triste. É muito sério, porque isso que você falou é a verdade que a gente vê pela internet. O povo berrando, gritando, dizendo eu sou a solução para os seus problemas. Vem comigo que você vai ser feliz, bem-sucedido, rico. Fórmulas milagrosas da felicidade, do sucesso, como se isso existisse. Não existe, gente. Não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Não joga dinheiro assim, tá? Isso. Olha, vai para uma instituição, ajude, faça o bem. Muito melhor. Muito melhor. Muito Ai, melhor. amigo, eu fico com você 3 dias conversando. Não sei se o ouvinte aguenta, né? Mas eu gosto. Eu ficaria também, Olga. Obrigado, querido. As pessoas encontram o nosso querido doutor Maurício Valente. Maurício Valente Oficial, tanto no Instagram quanto pelo meu canal do YouTube. Prazer ter vocês lá. Tem muito conteúdo gratuito. Tem. Obrigada por hoje. Obrigado, Olga. Bom final de semana. Para você também. Fica bem. Até. Beijo. Pedro Stocker Filho, bom dia, meu querido, lá de Toledo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Ivete Marcelino Lima, também aqui comigo. Muito obrigada, tá? Um rápido intervalo.